Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 243. E nós estamos tratando da erradicidade, do comportamento dos espíritos após a desencarnação. Os seus atributos, as suas características, as suas possibilidades. Então, tudo isso está sendo estudado nessas questões. Então, vamos lá. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca, num piscar de olhos, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. É possível que os espíritos vejam o futuro? É possível que vejam o futuro. Quanto do futuro? Todo ele? Não. Porque todas as nossas existências, as nossas relações, elas estão vinculadas ao livre-arbítrio. Então, por mais que se possa prever algo em relação a alguém, é preciso que esse alguém tome as atitudes que ele tem a tendência de tomar. Então, os espíritos conseguem perceber onde nós vamos chegar porque eles nos veem, sabem dos nossos sentimentos, sabem dos nossos desejos e até das decisões que nós vamos tomar. Mas nós podemos mudar no meio do caminho, conforme a dor. Então, a previsão do futuro é muito relativa. É lógico que se uma pessoa está no alto de uma montanha e ela vê um trem passando lá na primeira curva, ele enxerga que a ponte está quebrada alguns metros depois, alguns quilômetros ou 1 quilômetro depois. Por estar em cima do morro, é possível que você veja o futuro. Quer dizer, o trem vai parar. É certeza que ele vai parar, porque a ponte está quebrada. Tá? Então é nesse sentido. À medida que os espíritos vão se desmaterializando, aumentando a sua evolução moral, as barreiras vão sendo retiradas. E aí é como se a montanha ficasse mais alta e ele tivesse a condição de enxergar mais distante. Tá certo? Mas é como foi dito pelo Espírito. Nós não sabemos o que Deus reserva para nós mesmos, a não ser aqueles espíritos que já passaram por todas as encarnações necessárias, já desmaterializados e que estão próximos de Deus. Esses podem e vão compreender melhor o futuro. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Como eu disse, quanto mais evoluído, menos materializado, maior a liberdade, maior a sensibilidade e a capacidade de alcançar, de expandir os seus conhecimentos, a sua visão. Então ele tem realmente um espírito puro, que já não tem mais nem perispírito, já está totalmente desmaterializado, ele tem essa percepção maior, mas só Deus sabe de tudo. 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Na questão, logo no começo, uma das primeiras questões do Evangelho, se pergunta, se é possível o homem conhecer a natureza íntima de Deus. A resposta é que não. Por quê? Porque lhe faltam sentidos. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos desmaterializando, esses sentidos, eles acabam nos permitindo perceber mais e mais coisas, inclusive a natureza íntima de Deus, consegue compreendê-lo. Para nós que ainda estamos vivendo na matéria, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, muito distantes, de um mundo sublime, onde vivem os espíritos puros, para nós, a certeza de que Deus existe já é um grande avanço. Nós temos isso, essa intuição, desde os primórdios das civilizações humanas, existe essa ideia de que existe um ser supremo. Há essa ideia, Então, as tribos cultuam deuses,
primeiro os trovões, depois o fogo, enfim. Nós trazemos conosco essa intuição de que Deus existe. À medida em que vamos evoluindo, nós começamos a compreender um pouco melhor. Nesse estágio em que nos encontramos, nós o sentimos. Tá? Temos a certeza da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, principalmente para nós espíritas, que acreditamos, compreendemos a lei de reencarnação. Então nós conseguimos vislumbrar a justiça, a misericórdia do Pai, mesmo diante das diferenças. E compreendemos as lições do Cristo de uma forma mais profunda. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Isso quer dizer o quê? Que tudo nos é oferecido por Deus, segundo a sua justiça, segundo a sua misericórdia. Enfim, nós o sentimos, o percebemos, temos essa convicção de que ele existe, mas ainda não conseguimos identificá-lo, né? Ou conhecer a sua natureza íntima. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. O espírito desencarnado, ele tem a percepção do mundo espiritual muito maior do que nós que estamos encarnados, porque o corpo nos limita. Tá? Tem alguns estudos, algumas expressões que dizem que o corpo não nos limita, ele nos aprisiona. Né? Somos prisioneiros da matéria e estamos sujeitos a ela. Então, para que possamos realizar as nossas coisas. Uma vez desencarnado, essa barreira material ela é retirada. Aí nós temos uma percepção maior. Então, quando um espírito diz, Deus me proíbe de dizer aquilo, ou isso ou aquilo, ou de revelar certas coisas, não é o próprio Deus que está à sua frente lhe chamando a atenção, mas a sua consciência. Ele sente, pressente essa necessidade de se resguardar. Né? Ele tem na consciência todas as leis que regem o universo. Né? Nós temos isso gravado na nossa consciência. E quando desencarnados, as barreiras materiais elas são retiradas. Então, o acesso à compreensão dessas leis é maior. É lógico que Deus não vai interferir diretamente na vida de ninguém, nem proibir ou permitir. Né? Nós fomos todos criados simples, ignorantes, e temos o nosso livre-arbítrio para construir o nosso futuro. Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Ele permite que nós realizemos a nossa evolução de acordo com a nossa vontade. Então, ele não vai interferir diretamente na existência. Mas o espírito desencarnado, ele tem uma percepção maior do que ele pode e do que ele não pode fazer diante de ter retirado essas barreiras materiais, que é o corpo físico. Então, ele tem essa percepção maior. Por isso, ele se sente até moralmente oprimido, porque sabe quem ele é. E ele não pode esconder os seus sentimentos, os seus desejos, porque os espíritos que estão à sua volta poderão identificá-lo. Né? Dá para ver o perispírito no plano espiritual. E o perispírito reflete as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, não podemos esconder os nossos pensamentos enquanto estamos desencarnados. E essa percepção maior nos oprime. Né? É como se nós estivéssemos lá no Big Brother. Né? Todo mundo está olhando tudo ao mesmo tempo. Só que temos essa consciência. E aí, a hora de fazer alguma coisa errada, nós vamos pensar 2 vezes, né? Antes de fazer. É nesse sentido que vem a proibição. 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos?
ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Então, claro que não é Deus que vem falar conosco, né? Como eu disse, é a nossa própria consciência. Às vezes, um guia espiritual, um mentor que está próximo. Quando nós nos predispomos a fazer algo de bom, estando desencarnado, espíritos superiores vêm nos auxiliar. E eles é que vão transmitir, né, a vontade do Pai ou as instruções para que nós compreendamos melhor a situação em que nos encontramos. Então, Deus não fala diretamente com o ser, a não ser aqueles que já totalmente desmaterializados e espíritos superiores, que vivem nos mundos sublimes, esses conhecem a natureza íntima de Deus e o compreendem. Então, com eles é possível que haja uma comunicação. Mas ainda nós estamos muito distante disso, né? Precisamos ainda comer muito feijão para nos aproximarmos de Deus. Muito bem, vamos encerrando por hoje e a partir da semana que vem nós continuamos no mesmo assunto, na questão 245. Elevemos os nossos pensamentos até o mais alto. E nesse exercício da imaginação, que possamos retornar à nossa casa de oração, que possamos sentir as vibrações de todos os trabalhadores que incessantemente continuam mantendo e nos mantendo nas lutas diárias, nos momentos das nossas aflições. Eles estão sempre presentes, nos amparando. Então, mais uma vez, eu convido para que nós olhemos a imagem do Cristo, que de braços abertos nos acolhe na nossa querida ASEAL. E que possamos sentir essas vibrações de amor, de paz, esses fluidos balsamizantes que aliviam as nossas dores e nos trazem esperança, conforto e serenidade. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós entramos em contato convosco. Rogamos que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós, afastando os maus pensamentos, afastando os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Que possamos, Senhor, diante das lições recebidas, nos esforçarmos para combater as nossas más tendências, para buscar o caminho da perfeição, aliviando as dores dos nossos irmãos que conosco compartilham da vida, exercitando a caridade e assim combatendo o orgulho, o egoísmo, para nos tornarmos pessoas melhores. Que essas bênçãos que nos oferece, Senhor, nos fortaleçam nesse sentido. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.